Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, essa aula que já foi dada, eu já dei para vocês em dois momentos, e aí eu estou colocando aqui para os que não puderam assistir, tá? Essa aula aqui é o nosso primeiro conteúdo do ano letivo 2021, e é o capítulo 1 que fala sobre o mundo na Guerra Fria, tá? Professor Mauro França, Geografia 2, tá? É a primeira unidade do livro também. Eu já expliquei isso aí, e nós teremos um livro didático que vai ser distribuído para vocês, e vocês vão usar aí durante o ano letivo. Para entender o mundo da Guerra Fria, é necessário entender o que aconteceu antes da Guerra Fria. Então, nós tivemos lá no século XIX imperialismo. Foi uma disputa entre as potências europeias no século XIX, né, por territórios na África e na Ásia. Algumas potências chegaram inicialmente, outras chegaram posteriormente. E essa desavença entre as potências europeias geraram a Primeira Guerra Mundial. O continente africano, juntamente com o continente asiático e também a Oceania foram repartidos, né, partilhados entre as nações europeias, e esse momento aí nós chamamos de imperialismo, alguns colocam até como com o termo de neocolonialismo. Já no século XX, né, esse atrito gerado pela chegada posterior e anterior no continente europeu, no continente africano e asiático, gerou uma certa desavença entre as potências europeias que culminou com a Primeira Guerra. A Primeira Guerra ela vai de 1914 até 1918, foi uma guerra que teve aproximadamente 10 milhões de mortos, foi a maior guerra no início do século XX, tá? Envolveu os principais países da Europa, né? Durante a Primeira Guerra, nós tivemos uma revolução interna num dos principais países da Europa, que era a Rússia, a Revolução Russa, né? O povo descontente com o mando e desmando do czar Nicolau II, a Rússia era um país onde tinha como líder máximo um czar, e o povo, através do líder Lenin, conseguiu que, através de uma revolução, derrubar o czar e implantar naquele país, né, na Rússia, o primeiro país a adotar o sistema socialista. Tá? E nós tivemos o que? Após a Primeira Guerra Mundial, agora já é o término da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi derrotada e surgiu um grande líder lá na década de 30, que conseguiu, aos poucos, né, com seu bom discurso ultranacionalista, trazer a população para o seu lado e reequipar novamente a Alemanha. E isso, né, fez com que houvesse a Segunda Guerra Mundial, e aí a gente já viu, né, que a Segunda Guerra Mundial foi bem pior que a Primeira, e novamente a Alemanha, inclusive, saiu derrotada. Após a Segunda Guerra, nós tivemos o quê? A ascensão de duas grandes superpotências que serão vitoriosas, né? Você tinha lá, de um lado, o capitalismo americano, simbolizado aqui pelo o senhor aqui de traje azul, e o socialismo soviético, simbolizado aqui pelo senhor de traje vermelho. Então, o mundo ficou dividido, por isso que ele é chamado de bipolar, né? Em dois polos. De um lado, você tinha o capitalismo americano, de outro lado, você tinha o quê? O socialismo soviético. Então, isso foi tudo derivado da Segunda Guerra. Então, a Segunda Guerra, ela teve como vitoriosos um lado do conflito, né? Um lado dos grupos que estavam ali se envolvidos, né? E você tem o que? Você tem a vitória do lado onde estava, principalmente os Estados Unidos e a União Soviética, que foram os grandes super vencedores da Segunda Guerra Mundial. Do outro lado tinha o Reino Unido e a França também. Aí nós temos esse momento de tensão, de intimidação, de nervos, né? A flor da pele, de discussão, de ameaça, que nós chamamos de Guerra Fria. A Guerra Fria, de fato, não foi uma guerra, tá, galera? Ela foi o quê? Um momento de tensão, de intimidação entre as duas superpotências que venceram a Segunda Guerra. Os Estados Unidos, simbolizado aqui pela águia, né? E a União Soviética, simbolizada aqui pelo urso, tá? O continente que mais se marcou lá a Guerra Fria foi o continente europeu. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava arrasada e os países supervencedores, Estados Unidos e União Soviética, colocaram a Europa sob sua área de influência. A parte verde passou a ser a área de influência dos Estados Unidos, a Europa Ocidental, e a parte vermelha, a área de influência da União Soviética, do socialismo, a Europa Oriental. Entre elas tinha uma linha divisória, né? Essa linha divisória recebeu a denominação de cortina de ferro. Era uma linha que separava a Europa Ocidental, capitalista, da Europa Oriental, socialista.
Ainda durante a Segunda Guerra, nós tivemos a Conferência de Bretton Woods, que foi um encontro realizado pelos países capitalistas para discutir, né, a questão dos rumos do capitalismo pós-guerra. Surgiram importantes organismos na Conferência de Bretton Woods, entre eles o FMI, o Fundo Monetário Internacional, entre eles o BIRD, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, hoje chamado de Banco Mundial, e o GATT, que hoje é chamado de OMC, Organização Mundial do Comércio. Esses três órgãos tinham como prioridade dar suporte, dar sustentação ao sistema capitalista. O FMI, de forma resumida, ele visava o quê? Socorrer os países endividados, colocar lá recursos nesses países para que eles pudessem, né, se manter na esfera do capitalismo. O Banco Mundial, inicialmente, ele surgiu para reconstruir a Europa Ocidental, a Europa capitalista, mas depois ele surgiu para ser um banco de financiamento de obras de infraestrutura nos países desenvolvidos, nos países capitalistas, né, emergentes, inclusive. E o GATT, ele surgiu para regular, né, o comércio entre os países capitalistas, e hoje é conhecido como a Organização Mundial do Comércio, a principal órgão aí que regula o comércio mundial. Após a Segunda Guerra, na década de 40 e 47, surge um plano de auxílio financeiro do governo americano para a reconstrução da Europa ocidental. Esse plano recebeu o nome do secretário de Estado da época, o George Marshall, em homenagem a ele, o Plano Marshall. Qual que era a função do Plano Marshall? Que o governo americano, através do seu pudesse financiar a reconstrução da Europa, para que a Europa ocidental não ficasse, né, sobre a mira da União Soviética, que estava ao lado ali, né, dentro da Europa Oriental, influenciando aquela outra porção. Aí o que você tem? Você tem o início da Guerra Fria, muita gente coloca que o início da Guerra Fria se dá no discurso do presidente americano na época, né, o Harry Truman. Ele foi no Congresso americano e disse, a partir de agora os Estados Unidos têm como principal missão no mundo defender o sistema capitalista e conter o avanço do socialismo. Então, a partir desse discurso feito no Congresso americano em 47, tem esse início aí para muitos lá, Guerra Fria, essa tensão aí, que foram mais de 40 anos entre Estados Unidos e União Soviética. Surgiram importantes alianças militares, a OTAN representando o Ocidente, o capitalismo, né, os países da Europa Ocidental, mais os Estados Unidos e o Canadá, e o Pacto de Varsóvia surgiu um pouco depois, em 55, para fazer uma aliança militar entre os países da Europa Oriental, sob a influência de quem? Sob a influência da antiga União Soviética. O Pacto de Varsóvia não existe mais, porque a União Soviética desapareceu, enquanto a OTAN, que surgiu em 49, ainda hoje existe, tá? Durante esse momento aí de surgimento de alianças, você tem também uma corrida pela busca não só de armamentos, né, uma corrida armamentista, tecnologia de guerra, os dois países investiram bastante nessa tecnologia, mas também uma conquista pelo espaço. Essa disputa pelo espaço, né, lançamento do primeiro satélite ao espaço, Sputnik, lançamento do primeiro homem, né, fora da órbita da Terra, Yuri Gagarin, o soviético, e culmina com a chegada do homem à Lua, né, uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética, com o homem chegando à Lua, né, lá na final da década de 60, 1969, Apolo 11, né. Após a guerra, pessoal, tem um importante organismo que surge para tentar evitar a Segunda Guerra, que é a ONU. A ONU surgiu lá após a Segunda Guerra Mundial, substituindo uma outra entidade, a Liga das Nações, e a função básica dela era o quê? Tentar manter a paz e a segurança nacional. Ela tem diversos órgãos, né? Hoje, com a pandemia, o mais famoso deles é a Organização Mundial da Saúde, só que o principal órgão da ONU é o Conselho de Segurança. Por quê, professor? Porque entre os órgãos que compõem a ONU, Assembleia Geral, Secretariado Geral, outros órgãos, Unesco, Unicef, FAO, enfim, o mais importante é o Conselho, porque é aquele órgão que delibera ou não a intervenção militar em um outro país. A ONU tem quase 200 países membros, porém, ela tem 15 países que têm assentos ali, 10 temporários e 5 permanentes. Então, esses 15 países que tomam as decisões mais fundamentais que tem dentro do Conselho de Segurança, que é o principal órgão da ONU, né? Então, os 5 permanentes estão ali, tá? Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. São os 3 deles aí, né? Praticamente 4 vencedores da Segunda Guerra Mundial, mais a China, que é um país com grande influência hoje no mundo, a segunda maior economia mundial. E tem 10 temporários rotativos que ficam no cargo ali na ONU, dentro do Conselho, tem poder de voto,
por 2 anos. A diferença dos permanentes é que eles têm poder de veto. O que é o veto, professor? É quando eles podem, o quê? Através de uma decisão, ir contra, né, a maioria. Então, vamos supor, tem uma decisão lá para intervir militarmente em um determinado país. Se um desses 5 permanentes aí vetar, a intervenção não pode ser feita, porque eles têm poder de veto. Eles votam e vetam também. E aí a ONU tem o quê? Um dilema hoje, que é uma crise interna. Ela é um órgão, para muitos, burocrático, é um órgão que não conseguiu aí socorrer países, muitos países não conseguiram evitar conflitos, e a ONU tem como característica, ela tem uma pequena quantidade de países permanentes. Então é uma grande crítica que se faz para a ampliação dessa quantidade de países permanentes. E ela tem um problema que ela não tem um exército próprio também. Então muitos criticam a ONU porque é uma entidade que seria para manter a paz mundial, a segurança mundial, mas muitas guerras houveram, e ela, por não ter um exército próprio, não conseguiu evitar essas guerras. Aí o item 5, ele trabalha a questão geopolítica no mundo, tá? A geopolítica no mundo, na Guerra Fria. Então, nós tivemos aqui, na América Latina, um exemplo da desavença, né, entre Estados Unidos e União Soviética, na década de 60, 50 e 60, né, onde lá em Cuba, guerrilheiros, né, organizados conseguiram o quê? Derrubar um governo pró-Estados Unidos, o governo do presidente Fulgêncio Batista. Implantou-se o quê? Um regime, né, a Revolução Cubana, no qual implantou-se em Cuba o quê? O sistema socialista. Então, Cuba foi o primeiro país a adotar o socialismo na América. E ainda hoje, em 2021, se diz um país socialista. Tá? Por isso que ela sofre uma série de bloqueios dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, até a década de 60, nós tivemos vários governos, né, governos ditos lá populistas, governos com muitas ações populares, né, legislação voltada para o social, para o trabalhismo, né, ou seja, eram vistos ali de cunhos de esquerda, governos voltados mais para os movimentos sociais, mais para a classe trabalhadora. E na década de 60, nós tivemos o último governo desses populares, né, o João Goulart, e o João Goulart passou por um golpe militar. Ele foi derrubado da presidência, ele era um governo civil, e nós tivemos o quê? A ascensão de uma junta militar que escolheu lá os presidentes, aí, durante mais de 20 anos, presidentes militares. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e João Batista Figueiredo. Então, durante mais de 20 anos, o Brasil teve uma ditadura militar imposta, né, pela vontade americana, que temia que o Brasil se aproximasse do socialismo e se tornasse um país socialista. Então, nós tivemos lá a agência CIA, né, a Agência Secreta de Espionagem dos Estados Unidos, atuando aqui para que nós tivéssemos aí esse período no qual a população não teve direito ao voto aberto e secreto, né, o voto universal, melhor dizendo, né? Aberto e secreto fica meio estranho. Mas universal, e você tem o quê? Você tem governos militares indicados por uma junta militar. Então, nós tivemos período de censura, períodos de perseguição política, muitos políticos tiveram que sair do Brasil, né? Eles tiveram que ir para outros países, viver no exílio, a imprensa foi censurada, enfim, nós tivemos uma série de perseguições a grupos aí revolucionários. Enfim, foi um período meio que tumultuado na história do Brasil, que foi o período da ditadura militar. Aí nós tivemos casos na Europa, esse primeiro exemplo aqui foi na Hungria, houve a Revolução Húngara lá também, naquele país, lá era um país socialista, o povo não queria o sistema, se movimentou para ir contra o sistema, mas o Exército Vermelho, ele conseguiu lá debelar aquela manifestação. Em 56. Em 68, a foto de baixo é da Primavera de Praga, que também é a população tcheca, né? Ocorreu na República da Tchecoslováquia, o país era Tchecoslováquia naquele momento, e você tinha o povo também satisfeito com o governo soviético, né? Com o sistema socialista, mas, novamente, o Exército Vermelho, o Exército Soviético, conseguiu o quê? Debelar também a manifestação. Nós tivemos casos de geopolítica lá também na Ásia, né? Aqui tem a cena da Guerra do Vietnã, né? A guerra que os Estados Unidos tentaram ajudar o Vietnã do Sul, um país lá da Ásia. O Vietnã do Norte invadiu o Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte é socialista, o Vietnã do Sul é capitalista, e eles entraram em confronto. Os Estados Unidos tentou socorrer o Vietnã do Sul, que era capitalista, mas não teve jeito. O Vietnã do Norte venceu e unificou o país, naquele momento, socialista. Tá? Então, foi uma guerra, uma das poucas guerras que os Estados Unidos perderam, porque menosprezaram, né, a tática de guerrilha que foi adotada lá pelos Vietcongs, que saíram vitoriosos da guerra
da Guerra do Vietnã. Outra guerra importante durante a Guerra Fria foi a invasão soviética ao Afeganistão. O Afeganistão praticamente foi o Vietnã da União Soviética, né? Houve um golpe militar dentro do Afeganistão, porque tinha um governo lá dentro que era pró-União Soviética e queria derrubar o governo afegão. Esse governo tentou derrubar o governo afegão resistiu, houve uma resistência, principalmente de guerrilheiros muçulmanos. O Afeganistão é um país que tem muitos muçulmanos, né, predominantemente muçulmanos, chamado mujahedins, né, eles tentaram, conseguiram, através do apoio da CIA, inclusive, da Companhia de Agência de Inteligência dos Estados Unidos, eles conseguiram o quê? Resistir e não permitiram lá a ocupação, né, total da União Soviética sobre o Afeganistão. E nós temos, por fim, a Guerra da Coreia, que foi um conflito que ocorreu lá na Coreia, nas duas Coreias, que era a Coreia do Sul capitalista e do Norte socialista. Houve uma guerra civil entre eles lá, né? A guerra civil, ela foi debelada com um armístico, né? Eles assinaram um cessar-fogo e ainda hoje os países estão em guerra, só que estão em estado de trégua. No caso, não houve um acordo assinando lá alguma rendição, acabando com a guerra. A Coreia do Norte hoje é um país socialista ainda, se diz um país socialista, um dos mais pobres, mais fechados do mundo, e a Coreia do Sul é um dos países mais desenvolvidos do mundo, é um país extremamente capitalista. E a Alemanha, né, nós temos aí no texto de vocês a questão da Alemanha. A Alemanha, após a Segunda Guerra, foi dividida em duas, né, a Alemanha Ocidental capitalista, a Alemanha Oriental socialista, só que o problema maior estava dentro da Alemanha Oriental, porque lá que você tinha a capital do país, Berlim. E os vencedores da guerra, os 4 vencedores que eu falei lá no início, né, Estados Unidos, União Soviética, França e Reino Unido, não quiseram deixar Berlim somente para que fosse somente a porção socialista. Então, eles dividiram Berlim Ocidental capitalista e Berlim Oriental socialista. Então, aqui tem a imagem dos 4 países, né, dividindo a Alemanha, e dentro da Alemanha Oriental, onde está aqui a bandeira da União Soviética, parte da Alemanha socialista, né, você tinha Berlim. E Berlim foi dividido também. Só que aquele plano que eu falei há pouco lá, o Plano Marshall, chegou com recursos, né, para a reconstrução da Europa, e a Alemanha foi um dos países que mais se beneficiaram. A parte da Alemanha Ocidental rapidamente se reconstruiu, né? Berlim Ocidental também, que era capitalista, pegou o recurso do Plano Marshall e se reconstruiu. Aí muita gente que morava na parte oriental, na parte socialista, começou a migrar para a parte capitalista, para a parte ocidental. O que o governo da União Soviética fez, através da sua influência, fez com que a Alemanha Oriental fizesse o quê? O Muro de Berlim. O Muro de Berlim, pessoal, ele foi o maior símbolo da Guerra Fria. Ele separava a cidade de Berlim em 2 porções iguais, né? Em 2 porções, assim, iguais no sentido de você ter uma cidade dividida, com sistemas econômicos diferentes. De um lado, você tinha o capitalismo, em Berlim Ocidental, e do outro lado você tinha o socialismo em Berlim Oriental. A função imediata do muro era evitar, né, essa fuga da população da parte oriental, socialista, para a parte ocidental, capitalista. Por quê? As condições de vida eram bastante diferentes. A parte ocidental estava crescendo, muito desenvolvimento, muito emprego, enquanto a parte oriental ainda estava o quê? Decadente, com dificuldade de ser reconstruída. Um momento bastante importante durante a Guerra Fria foi a crise dos mísseis, em 62, onde a União Soviética quis instalar mísseis aqui na ilha de Cuba, na América. Cuba está a cerca de 150 quilômetros dos Estados Unidos. E, na época, o presidente Kennedy, o presidente americano, ele não aceitou, né? Ele não aceitou essa instalação. E houve uma grande negociação entre ele e o Khrushchev. O Khrushchev era o representante maior da União Soviética. E essa crise foi tão tensa que, inclusive, algumas pessoas dizem que foi o momento mais delicado, né, alguns autores, o momento mais delicado da Guerra Fria. Por quê? Porque o Kennedy disse, se vocês colocarem mísseis aqui e fizerem testes, a gente vai entrar em conflito. Tá? Só que o Khrushchev ele conseguiu, através de negociação, e ele fez uma contrapartida para o Kennedy, para que o Kennedy tirasse os mísseis que ele tem instalado lá na Turquia, que está próximo também da União Soviética. Aí o Kennedy também teve que dar o braço a torcer, e também ele fez isso. Ele mandou desinstalar os mísseis que tinham instalado lá na Turquia, próximo da União Soviética, lá na Europa. Tá? Então houve o quê? Houve um consenso entre os dois para que não houvesse lá um conflito, né, que possivelmente acabaria com o planeta Terra. Porque tanto a União Soviética como os Estados Unidos têm condições de destruir a Terra com seus arsenais atômicos por várias vezes. Aí que tem uma notícia do Estadão, né, o Estado de São Paulo da época, dizendo que Khrushchev resolve retirar os foguetes de Cuba.
Tá? Então, foi resolvido lá na década de 60 a crise dos mísseis, que foi, depois vocês anotam aí, né, o momento mais tenso de conflito, né, teórico, de fato, não houve conflito entre as duas superpotências. Aí o que você tem? Você tem, a partir da década de 50, 40, 50, os países europeus arrasados devido à Segunda Guerra Mundial, você tem o quê? Um processo dos países que foram colonizados lá no imperialismo, lá no neocolonialismo, que eu falei no início da aula, né? Eles começam pouco a pouco a conseguir a sua independência. Esse processo de independência dessas nações é chamado de descolonização. Tá? Então, muitos países que eram colônias de países europeus, eles foram o quê? Inclusive, ajudados pelos Estados Unidos e pela União Soviética a forçarem a sua independência para que eles se tornassem aliados ou dos Estados Unidos ou da União Soviética. E muitos países viram que essa influência seria maléfica para eles. Aí criaram o quê? O movimento dos não alinhados. Tá? Ou seja, eles conseguiriam sua independência, mas não iriam se alinhar nem aos Estados Unidos, nem à União Soviética, nem ao capitalismo, nem ao socialismo. Aí, um exemplo que ele cita no texto é o caso do Gandhi. O Gandhi ele foi o quê? Um grande líder da Índia que conseguiu, através de uma resistência pacífica, através de uma desobediência civil, a independência daquele país. Ele dizia que ele colocava para os indianos não consumir produtos ingleses, tá? Não comprar produtos, não comprar alimentos, não comprar roupas produzidas pelos ingleses para que eles pudessem, né, dar a independência para aquele país. Ele consegue, né, com essa técnica, né, com esse jogo de cintura, a independência da Índia em 1947. Tá? Então, aqui tem novamente os não alinhados, são esses países aqui, né, que eu falei há pouco, que conseguiram sua independência, mas tentaram se desvencilhar da influência soviética, né, e da influência americana, capitalismo, socialismo, e eles decidem isso numa conferência que foi realizada em 1955, na Indonésia, na cidade de Bandung, que recebeu o nome da cidade, inclusive, Conferência de Bandung, e é ali que surge o termo, né, que foi muito utilizado durante a Guerra Fria, que é o terceiro mundo. Porque durante a Guerra Fria, o mundo era dividido em primeiro mundo, que eram os países capitalistas, desenvolvidos, o segundo mundo, os países socialistas, e o terceiro mundo, os países o quê? Os países subdesenvolvidos, capitalistas. Tá? Então, aqui, apesar de toda aquela questão deles não quererem ser influenciados pelos Estados Unidos, muitos países do terceiro mundo passaram a ser o quê? Áreas de influência dos americanos, tá? Naquele momento. Aí nós temos praticamente o término do nosso conteúdo, que foi o final dessa Guerra Fria, dessa ordem bipolar. Então, o que acontece? A ordem bipolar, essa divisão do mundo entre Estados Unidos, capitalista, e União Soviética socialista, ele termina quando os países desaparecem. Então, em 89, cai o Muro de Berlim, que foi o principal símbolo da Guerra Fria. A Guerra Fria ocorre junto com essa bipolarização entre Estados Unidos e União Soviética, né? Era isso, a bipolarização era a Guerra Fria. E você tem o quê? Em 1991, a dissolução da União Soviética. Ela deixa de existir como país. Ela surgiu lá em 22, após a Revolução Russa, ela surge como um país chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e vigora até 1991. Em 91, ela é dissolvida. Os 15 países que compunham a União Soviética passam a ser 15 países independentes. Tá? Então, naquele momento, o presidente americano, na época, o George Bush, disse que ali estava nascendo uma nova ordem mundial, a ordem multipolar, que a gente vai ver no capítulo 2. Nós veremos no capítulo 2. Aqui tem cenas do Muro de Berlim sendo derrubado pela população, o próprio exército ajudou, e aqui o processo, né, os dois mapas aqui é o processo da fragmentação da União Soviética. Esse vermelho aqui era a área socialista, e pouco a pouco se tornam países independentes aí que compunham a União Soviética. O socialismo ele entrou em colapso na década de 80, porque o sistema socialista se pautava muito em investir no setor militar e esquecia o setor civil. Então, eles tinham muitos armamentos, muita tecnologia de guerra, mas pouca produção voltada para a sociedade civil. Você não tinha um carro que tinha um bom funcionamento, uma televisão, uma geladeira, mas você tinha mísseis, tanques de guerra, satélites, coisas de guerra eles tinham em grande quantidade e em boas condições, enquanto a sociedade civil tinha dinheiro, mas não tinha um produto para comprar.
E uma das pessoas responsáveis pelo colapso do socialismo foi o próprio presidente da época, né? O maior líder do Partido Comunista seria como se fosse o presidente da União Soviética. Esse aqui é o Gorbachev, né? O Mikhail Gorbachev. Ele assumiu o poder em 85 e a partir dele, ele tem o quê? Um entendimento que era necessário fazer mudanças internas na União Soviética. Então ele implanta lá a perestroika, que era a reestruturação econômica, né? Ele queria colocar características capitalistas dentro da União Soviética, que era um país socialista, livre circulação de mercadorias, investimento estrangeiro, né? Fim da burocracia, enfim. E ele cria também a Glasnost. A Glasnost seria o quê? Uma transparência dentro da questão política da União Soviética. Você só tinha um partido único. Ele dizia, olha, é necessário ter novos partidos, ter uma oposição, é necessário que haja aí, a população possa aí votar nos seus representantes, enfim. E ele também começa o quê? A fazer acordos com os países ocidentais, principalmente da Europa Ocidental e com os Estados Unidos, para desarmar aquele país da União Soviética. Então ele começa, né, no seu governo em 85, a dar o quê? Os primeiros passos para a dissolução do socialismo. Mas o socialismo já estava em decadência devido ao que eu falei no início. Você tinha o quê? Uma população que muitas vezes tinha até o dinheiro para comprar, mas faltava alimento, faltava mercadorias, faltava produtos simples na sociedade soviética. E isso aí gerava uma certa insatisfação do povo da União Soviética. Na década de 90 assume outro líder dentro da União Soviética, o Boris Yeltsin, né? Ele é um cara que tinha uma visão totalmente diferente do Mikhail Gorbachev. Ele queria que a União Soviética se fragmentasse mesmo, ele queria a dissolução daquele país, e ele consegue, pouco a pouco, ele consegue o quê? Ele consegue fazer com que a população saia às ruas, busque as suas reivindicações, e as repúblicas que compunham a União Soviética, pouco a pouco, começam o quê? A decretar a sua independência. Hoje nós não fazemos parte da União Soviética. Aconteceu com os países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia, na década de 80 para 90, e depois, em 91, eles dissolvem a União Soviética como um todo. Inclusive, o Boris Yeltsin, né, ele era o quê? Um líder, principalmente da Rússia, que era a principal república da antiga União Soviética. Hoje a Rússia é um país independente, né? É o maior país do mundo, e é o maior herdeiro da antiga União Soviética. E aí nós tivemos o fim da Guerra Fria. Então, a Guerra Fria teve um vencedor, essa disputa entre Estados Unidos e socialismo teve um lado vencedor, que foi o sistema capitalista, né? Hoje você tem o quê? No mundo, a maior parte dos países hoje são capitalistas, e você tem pouquíssimos, em torno de 10, no máximo 15 países que se dizem, no universo de 200, que se dizem o quê? Que se dizem ainda socialistas. Então, essa falta, essa crise econômica dentro da União Soviética, né? A questão das reformas produzidas ali dentro, por Gorbachev, a questão da queda do Muro de Berlim, as alemãs em 1990 foram reunificadas, vocês viram que elas foram divididas, elas foram reunificadas num só país. O sistema que passou a viger ali foi o sistema capitalista, né? Então, todos esses fenômenos aí fizeram com que houvesse o quê? A decadência do socialismo, e o capitalismo saiu vitorioso dessa Guerra Fria aí, entre as duas superpotências. E aí nós temos o quê? Aqui uma foto mais recente, um mapa mais recente da antiga União Soviética já fragmentada, né, sendo que a Rússia é o principal país, é o maior país do mundo, né? E muitos países da Europa Ocidental aqui se tornaram países com certa independência dos Estados Unidos, agora uma independência, e muitos aqui da Europa Oriental passaram a adotar, inclusive, o sistema capitalista. Tá? E alguns países se fragmentaram, entre eles a Iugoslávia, que se fragmentou, deu origem a 6 novos países, né, com características étnicas, culturais diferentes, e outro país que se fragmentou era a Tchecoslováquia, que se dividiu em dois, em 1992, através da Revolução do Veludo, surgiu lá a República Tcheca e a República Eslováquia. Pessoal, era isso, então, nossa aula, tá? Então, eu tive que falar aí bem rapidamente, porque é bastante coisa, tá? Mas eu acho que dá para vocês terem uma ideia do que eu quis colocar, e eu peço que vocês leiam o material. Aí tem um exercício, vocês façam com calma, o pessoal já recebeu, tá lá no Moodle, tá? Esse exercício aqui para vocês fazerem aí com calma, me entregar no final do mês. Galera, grande abraço para vocês aí, obrigado pela atenção, fiquem com Deus, tá? E a gente se vê.